Oh, yeah, ciências abençoadas! Sejam bem-vindos ao segundo Gi Responde, que é a continuação do Gi Responde, que a Essência Abençoada fez uma pergunta para mim, me mandou um direct, né? Mas com duas perguntas. E aí eu falei que eu ia responder em 2 vídeos para ficar bem especificado, ok? Então vamos lá. Então eu vou ler de novo. Não, eu vou ler de novo porque de repente se você não assistiu o outro de Responde, você já vai saber aqui. Então eu recebi uma pergunta de uma essência abençoada, que eu não falei o nome, tá bom? Porque ele me mandou a resposta, a pergunta, eu respondi, aí quando eu fui gravar esse vídeo, ele ainda não me tinha respondido perguntando, que eu perguntei se eu poderia falar o nome. Como não deu tempo, eu quis já gravar para poder dar continuidade e sanar as dúvidas, né? Porque não adianta eu ficar enrolando para gravar, porque meu propósito é tentar, de alguma forma, trazer ali uma sabedoria, um equilíbrio, uma luz, para que a pessoa fale, é sobre isso. Então essa essência colocou assim, porque ele me mandou de manhã. Bom dia, Gi. Sou um admirador do seu trabalho. Gente, eu fico tão feliz. Por isso que eu quis ler de novo, porque foi muito legal isso, né? Aprendo muito assistindo os seus vídeos do YouTube. Contudo, tenho 2 dúvidas que não achei a resposta lá. Se você puder fazer a gentileza de me esclarecer, fico muito grato. Aí a primeira eu já respondi no Gi Responde anterior, que agora eu não vou contar pra vocês. Então agora eu vou responder a segunda. Se você quiser saber da primeira, vai lá assistir o outro Gi Responde, tá bom? A segunda que ele me fez foi a seguinte: um dos meus problemas é o medo excessivo. Essência, eu ainda tenho, de algumas coisas, um medo muito excessivo. Já te conto. Devo fazer o Ho'oponopono dizendo medo, abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, muito obrigado. Eu te agradeço, Essência. Então, como eu estava falando, eu tenho um medo também excessivo, que ele vai e vem de moto. Já sofri acidente de moto, então eu identifiquei que o medo que eu sentia ali não era da morte em si, né? Mas era a moto. Estar em cima da moto hoje ainda... eu ainda ando, de vez em quando eu vou, mas eu evito o máximo andar de moto, porque eu ainda tenho medo muito excessivo. Por mais que eu, Gisele, faça um Ho'oponopono, moto abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Medo, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Medo de andar de moto, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Acidente que eu sofri, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Memórias de dores em relação ao acidente de moto, abençoadas, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Por mais que eu já tenha feito tudo isso, Essência, eu ainda sinto muito medo. Eu acredito que no meu caso, ainda tem alguma ferida muito forte desse trauma que eu vivi, que eu ainda não consegui transmutar, porque existem outros traumas que eu já consegui transmutar com naturalidade. Eu vou ver se eu acho... Mas eu até fiz uma postagem aqui na comunidade de uma foto que eu tirei no estacionamento porque eu tinha pânico de entrar em estacionamento. Detalhe, nunca fiz o Ho'oponopono para este pânico. Mas era um pânico assim... Tem que entrar com o carro. Para que eu vou descer e espero você aqui. Eu não conseguia entrar dentro do estacionamento subterrâneo. Eu não conseguia, me travava. Eu não respirava. Era uma coisa surreal que eu tinha. E aí passou esses anos todos, Ho'oponopono, muita prática, fazendo ali para outras coisas, nunca com foco nisso, nunca. Como eu já disse que eu fiz o foco para moto, para o medo, e eu ainda tenho medo de andar de moto, porque eu acredito que ainda tem alguma coisa que eu não identifiquei ali, que é essa ferida que eu preciso tratar e curar, mas eu não sei qual que é. Mas a gente segue tentando levar a vida, né? E aí eu saí, foi eu, meu marido, meu filho e minha sogra para um shopping, e esse estacionamento que eu fui, ele era baixo, tem uns mais baixos ainda, mas assim, baixo de eu quase conseguir colocar a mão no teto. Aí o Paulo que ainda falou, amor, você perdeu o medo de entrar em estacionamento. Eu fiz, nossa, eu perdi. Às vezes é tão natural. Eu falei, gente, eu perdi. Então, nesse dia, eu resolvi fazer uma postagem escrevendo sobre isso. Por quê? Foi algo que limpou da minha vida e que eu não percebi. Então, a minha dica pra você, medo. Mas medo do quê? A primeira coisa, a gente precisa identificar. Eu, no acidente de moto, eu achava que era o medo de andar de moto, o medo do ônibus que me fechou, que eu batia 110 por hora, e eu não quebrei um osso, Deus é bom. Ralou tudo, quebrou, meu capacete abriu no meio. A mochila que eu tava presa, estourou. O meu tênis foi parar do outro lado da pista.
Pois é, mas eu não quebrei um osso. Deus é muito bom, eu agradeço muito. Mas ainda tem alguma coisa ali que eu não consegui identificar dentro desse acidente que eu sofri. O medo excessivo. Medo do quê? O medo, ele tem duas medidas. Primeira, a boa. Previne de você fazer coisas que não são bacanas. Então, tem um ladinho positivo. O ruim, você se torna uma pessoa que não quer sair de casa, não quer fazer nada, não quer falar com ninguém. Isso é negativo. Mas medo do quê? Primeiro, assim, se identifica sobre o que é que você tem medo. Medo de sair na rua? Medo de falar com as pessoas? Medo de assalto? Medo da violência? Medo, não sei, do que você tem medo? Primeiro, identificar. Identificou? Aí você faz o Ho'oponopono para isso que você sente medo. Porque no meu caso, eu fui assaltada a primeira vez, depois eu sofri mais 2 tentativas de assalto, mas eu não tinha a aliança que eles queriam, então não deu assalto. E eu estava com meu filho, eu estava de bicicleta. Pois é, não levaram a bicicleta, me mandaram embora. Essa tia aí, a aliança dela é falsa, pode ir, tia. Foi bem assim que fizeram comigo. Na época, isso já começou a gerar um trauma. Comecei a fazer o Ho'oponopono em cima disso. Hoje, juro pra você, faço o mesmo trajetório. Quando eu tô com a minha vibração bem elevada, eu nem percebo quando eu passo por onde eu fui assaltada. Quando eu tô com a vibração mais baixa, eu já baixo assim, eu já olho assim, tipo, será que tá vendo alguém? Sabe? É bem assim. Mas com naturalidade, vida que segue, porque ainda é recente, né? A primeira tem 2 anos e a última tem 1 ano. Então é recente, não é tão antigo assim. Esse acidente que eu falei da moto já há muitos anos atrás. Nossa, há muitos anos atrás. Tipo, eu tinha 23 anos. 23, 24 anos. Eu tô com 42. Olha quanto tempo faz. E tá aqui ainda esse medo. Ok. Então, assim, o primeiro de tudo, você pode sim fazer medo excessivo, abençoado. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo. Ponto. Mas a pergunta que você deve se fazer: medo de quê? Fala. Fala pra você, não precisa falar pra mim. Se quiser falar pra mim, assim, você pode chamar aqui no WhatsApp do Digiterapia, pode chamar no direct do Instagram pra gente conversar. Vai ser um prazer poder te ajudar. Mas medo de quê? Porque o medo abrange tudo, né? Tem gente que tem medo de morrer. Eu tenho porque eu tenho filho pequeno, eu não quero morrer agora não. Tem gente que tem medo de ser atropelado, tem gente que tem medo de assalto, tem gente que tem medo de engordar, tem gente que tem medo de ficar velho ou velha, tem gente que tem medo de machucar os outros, tem gente que tem medo de perder o trabalho, tem gente que tem medo de ficar pobre, tem gente que tem medo de ficar rico. Então, é muito medo. Rico, sim, tem gente que acha que se você ficar rico, né, vai pro inferno, mas não vai, né? Então, não vamos discutir sobre isso. Mas é sobre isso. Tem gente que tem medo de planta. Tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de gato. Então, assim, primeiro de tudo, identifica o medo excessivo do que você tem. Medo de tudo. Tudo? Por quê? Aí tem que fazer aquela reflexão ou consultar, buscar um terapeuta, né? Não vou falar para você de mim, porque eu não atendo mais individualmente, eu não faço mais, por hora eu não faço mais esse trabalho, mas buscar um terapeuta para quê? Para que esse terapeuta te ajude a lembrar o momento exato que você era uma pessoa livre, que vivia a vida do jeito que queria e de repente se tornou uma pessoa presa que não consegue dar um passo sem ter medo. Não é cautela. Cautela é uma coisa e medo excessivo da vida é outra. Alguma coisa aconteceu em algum dado momento da sua vida que te trouxe esse medo excessivo de tudo. Eu tinha medo de casar. Tinha. Na minha cabeça, te juro, Essência. Eu tô chamando de Essência porque eu não vou falar o seu nome, tá bom? Mas eu agradeço pela partilha. Mas já que a gente tá aqui tão intimamente conversando, eu tinha medo de casar. Não era um propósito de vida meu. Já fui noiva 2 vezes, as 2 vezes eu terminei, porque na minha cabeça, se eu casasse, eu iria viver os mesmos relacionamentos abusivos que minha mãe viveu. E não era o que eu queria pra mim. Porque na época, minha mãe viveu relacionamentos extremamente abusivos. Um quase tentou matar ela. Não, quer dizer, ele tentou, só não matou. Graças a Deus ela tá viva. Né? É sobre isso. Então, na minha cabeça, eu casar pra passar por isso, pra apanhar de homem, pra ser humilhado, jamais, nunca. Fui noiva 2 vezes, por impulso, porque eu não deveria. Eu queria dizer não e acabei dizendo sim. Eu confesso que eu errei. E aí o meu marido entrou na minha vida e mudou tudo, porque foi muito rápido. Eu fui noiva por anos, assim, né? A primeira vez, desculpa.
A primeira vez eu fui noiva há 3 anos, depois eu fui noiva há 4 anos e meio. E aí, quando o Paulo entrou na minha vida, a gente já entrou assim, porque eu já conheço o Paulo há 20 anos e eu tô casada com ele há 12. E a gente fez tudo diferente, né? Não teve namoro, a gente começou a ficar junto. Eu vim morar com ele, tipo, comecei a ficar com ele em março, eu vim morar com ele em maio. Em julho, agosto, em julho a gente decidiu ter um filho. Agosto eu parei meu remédio, setembro eu tava grávida. Pronto, foi assim. Aí ele fala que eu dei o golpe da barriga nele porque eu tenho um útero invertido, há algumas complicações, então todos os especialistas falavam que eu não podia engravidar com naturalidade. Imagina, mentira! Eu parei o remédio no mês, no outro mês eu tava grávida. Mas eu falo que quem deu o golpe foi ele, porque ele queria ficar comigo a qualquer custo. Ele queria casar, ele queria construir uma vida e ter filhos, né? E eu não queria, mas queria. E aí ele entrou e mudou tudo. E graças a Deus a minha vida foi transformada. E hoje eu sou a mãe de um menino lindo. Tenho um casamento que, como eu ainda falo, é um baralho sem fim, né? Um dia a carta é boa, outro dia a carta é ruim. Mas foi um medo que foi superado ali junto dele. Porque, e por mais que eu seja mais velha, ele é mais velha, a diferença é absurda, né? Eu tenho 43, ele tem 40. Ah, bobagem. Por mais que eu seja um pouco mais velha do que ele, para alguns assuntos ele tem mais maturidade, mais sabedoria. Então a gente foi juntos ali, construindo. E eu vencendo o meu medo de ser dona de casa, de ser mãe, porque eu não tive uma mãe presente na minha vida, eu não sabia se eu ia conseguir. Presente assim, a minha mãe, eu morei com a minha mãe, conheço minha mãe, ela é viva até hoje. Mas eu e minha mãe, a gente teve muitos conflitos, então eu tinha medo de ser mãe. Será que eu vou ser boa mãe? Será que eu vou suprir as necessidades do meu filho? Ou eu vou sufocar? Ou eu vou maltratar? Entendeu? Então foram medos que antes do Ho'oponopono foram limpando, transformando e foram sendo modificados com o passar do tempo. Hoje, com o auxílio do Ho'oponopono, tudo que eu identifico que é de medo e que não é legal, eu já faço Ho'oponopono direto para aquela área que eu sei que precisa ser limpo. Salvo a moto essência, que eu vou falar para você que eu ainda não identifiquei, porque eu já fiz para a moto, já fiz para o acidente, já fiz para o ônibus, já fiz para a emoção que eu senti ali na hora, porque quando o ônibus bateu desse lado assim. Então, sempre que passa, eu tô dentro do carro, juro pra você, ciência, pode perguntar até pro meu marido, eu tô sentada no carro, passa um ônibus desse lado aqui, eu já faço assim, sabe, tipo... Aí o Paulo fala, calma, respira, eu falo, tô tentando. Então é um medo excessivo, só que eu ainda não identifiquei do quê. Porque eu fiz várias vezes pra moto. Eu subo em cima da moto, eu vou até a esquina, pronto, volta. Aí tem que pegar a pista, então, nossa! E como eu fico muito tempo sem andar de moto, por causa do carro, se eu não vou de carro, eu vou de Uber, enfim. Então, sabe aquele negócio assim? Então eu sei que dentro dessa experiência que eu tive, tem alguma memória que eu ainda não identifiquei. Eu vou identificar. Então, você pode sim, porque falei bastante, né? Eu sei. Você pode sim, essência, fazer o Ho'oponopono direto pro medo excessivo, mas antes de tudo, faça essa autoavaliação. Medo excessivo do quê? Do que é esse medo excessivo? Por que eu sinto tanto medo? O que tá... Desculpa, é que eu tô com muito calor, o ventilador tá ligado, o ar tá ligado, essência, eu tô no climatério, então eu sinto muito calor. Mas daqui a pouco passa. Do que eu sinto esse medo excessivo? Por que esse medo todo? O que está acontecendo? Qual foi a área da minha vida, o ponto que eu comecei a sentir esse medo e ele veio me consumindo, tá bom? Eu espero ter te ajudado e ter ajudado todas as outras essências. Se ficou alguma dúvida, essência, pode chamar de novo no direct ou chamar no WhatsApp do Giterapia, que vai ser um prazer poder conversar com você. Mas lembre-se, a forma que você quer fazer não é errada, porque não existe nada errado. Só que a dúvida é, que você deve ter essa dúvida dentro de ti. Medo excessivo do quê? Identificou? Faça para essa área. Gi, não consigo. Te indico terapeuta para que você possa, junto com o auxílio de um terapeuta, achar o ponto exato que esse medo dominou você a ponto de prender você e bloquear você para que você viva uma vida leve, fácil, feliz, saudável e abundante, tá bom? Eu espero ter te ajudado e ter ajudado todas as outras essências. Se você tem alguma dúvida, chama no WhatsApp do Giterapia, chama na comunidade aqui do YouTube, pode chamar no direct do Instagram, pode chamar no Messenger do Facebook, pode me mandar um e-mail,
que vai ser uma honra poder conversar com você e trazer, né, um pouco mais de clareza e, óbvio, baseado nas minhas experiências, porque é o que eu falo, todos os vídeos são baseados no que eu vivo, porque eu só posso te ensinar, te explicar o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu vivenciei, tá bom? Esse foi o nosso Gi Responde de hoje, até o próximo Gi Responde. Beijos, tchau, tchau, gratidão, a essência que habita em mim, saúde, a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude.